no canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia, como sempre recheado de informações. Vou trazer para vocês atualizações importantes do nosso novo reforço Carlos de Penha. Ele já chega ao Brasil nesta segunda-feira. Benjamin Hohlheiser, o negócio avançou e o Vasco já sabe, inclusive, o valor que tem que pagar para poder ficar com o jogador e bem possivelmente ele será o 19º reforço do Vasco para a temporada. E lateral direita, o Vasco abriu negociações com o Heitor do Internacional, mas o Vasco desistiu porque achou o valor muito alto. Eu vou trazer para vocês mais detalhes daquela análise que o Rodrigo Capello fez das SAFs de Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Eu vou chamar a vinheta, enquanto a vinheta vai rodando aí, ó. Deixa o teu like aí que ajuda a gente bastante. E após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Agora que a vinheta já rodou, mais uma vez vou pedir para tu dar aquela moral e deixar o like. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, vamos trazer atualizações aí. Vou deixar com vocês passando na tela, inclusive, o companheiro da Tiques Esportes aí, excelente jornalista, César Luiz Melo, informou que os jogadores vêm para o Brasil na segunda-feira e já na terça ele vai fazer a bateria de exames médicos e também está fazendo a assinatura de seu contrato. Agora, duas informações dadas pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos através do companheiro Flávio Dias. Primeiro, o Vasco desistiu aí da situação do Heitor, lateral direito do Inter, porque os valores pedidos pelo Internacional foram considerados pelo Vasco muito alto e o Vasco acha que o jogador não vale. E agora falando do meia aí da Argentina, ou melhor, meia argentino do River Plate, o Benjamin Hohlheiser, ele ouviu da boca dos representantes que eles vão querer US$ 1,5 milhão para poder estar trazendo o jogador para o Vasco da Gama. Sendo assim, o Vasco está negociando para poder dar uma parte agora de exato momento, em junho dar mais uma segunda parte, e aí lá em dezembro finalizar esse pagamento já com a ajuda da 777 Partners. Então, muito provavelmente, o Benjamin Hohlheiser será o 19º reforço do Vasco para a temporada. Lembrando que o Vasco tinha concorrência aí do Atlético Paranaense e do Cruzeiro, mas o empresário do atleta prefere trazê-lo para o Vasco da Gama. Quem entrou na briga recentemente agora também foi a equipe do América Mineiro, beleza? Para finalizar, eu vou deixar com vocês agora o Rodrigo Capello. Na parte B do vídeo, lembra que no vídeo anterior eu falei, eu vou dividir em dois para o vídeo não ficar muito grande? Então tá muito bacana aí o vídeo e ele compara aí as SAFs de Vasco, Botafogo e também do Cruzeiro. Com vocês, Rodrigo Capello. Agora a gente tem uma outra página, né, Capello? Com outros tópicos, e aí vem a experiência com futebol. Experiência com futebol é algo interessante, né? Porque como essa responsabilidade de gerir o departamento de futebol está sendo vendida, tá dentro da empresa e a empresa está sendo vendida, é importante que o torcedor, quando veja o clube sendo vendido, ele saiba qual é o histórico de quem está comprando. No caso do Botafogo, o John Textor, ele tem uma participação no Crystal Palace, ele tem 40% do clube. E aí o botafoguense vai ficar muito bravo com a gente, porque hoje se você pode elogiar o negócio 90%, mas se você criticar 10%, você que está errado, né? Mas vamos lembrar que o Textor comprou o Crystal Palace em agosto do ano passado, né? Ele está formando essa rede de clubes dele pelo mundo agora. Eu gosto muito do discurso do Textor, entrevistei ele, tem uma matéria também sobre a maneira, o Botafogo Way, o jeito Botafogo, que ele quer ver jogar dentro de campo. Gosto muito do discurso, mas a gente tem que reconhecer que, em termos de experiência no mercado do futebol, é uma experiência recente, por isso tem esse asterisco. A 777 Partners, a mesma coisa. Eles têm uma participação minoritária no Sevilha, na Espanha, então eles não estão participando da gestão no dia a dia. E até é uma relação meio problemática lá em relação a esses novos donos, que tem um percentualzinho, e os atuais sócios do Sevilha. O Genoa, na Itália, eles compraram também recentemente, né? Então, assim, não é que eles estão chegando ao Vasco do zero. Vou descobrir agora como funciona. Não, no mínimo, eles já têm um clube na Itália e já têm, né? E estão comprando outros, inclusive. Então, eles já têm alguma noção. Mas, de novo, tem um asterisco porque é uma experiência muito recente. Quando a gente trata de Ronaldo no Cruzeiro, esse eu acho que é o grande ponto forte do Ronaldo.
né? Ele comprou o Real Valladolid em 2018. Então, ele tem no mínimo aqui uns 4 anos, arredondando para cima, de gestão desse clube de futebol na Espanha, em alto nível, né? Entre a primeira e segunda divisões. E antes disso, não só por ter sido jogador, o Ronaldo tem vários empreendimentos e tentativas no mercado do futebol. Então, ele não é alguém novo. Ele já conhece bem o mercado, conhece bem a indústria e sabe como funciona. Então, no caso do Cruzeiro, é um sim. Botaria até uma exclamação aqui para o torcedor ficar menos bravo comigo. Esse é um ponto que é muito importante nessa relação, porque o Ronaldo, de fato, tem experiência com futebol. E aí a próxima é a possibilidade de multinacional. E aí é um pouco do... O Textor entra bastante nisso, né? Exatamente. É uma tendência, tá? Eu estou vendendo todos os meus conteúdos aqui. Tem também um podcast recente sobre o MCO, Multi-Club Ownership, que é uma tendência até que o City Football Group, que tem o Manchester City e 11, 12 clubes, acabaram de comprar um clube na Bélgica, que eles são os mais fortes nessa linha, junto da Red Bull também, que faz a mesma coisa. A gente está vendo isso se espalhar no mercado do futebol. Então, o mesmo dono, ele tem vários clubes de futebol em diferentes lugares do mundo e ele integra esses clubes para você ter uma administração centralizada, em que você tem um intercâmbio de conhecimento, de gestão, muitas vezes até você consegue usar essas relações para economizar dinheiro. Então, por exemplo, você vai negociar com um fornecedor, com alguma coisa do tipo, você coloca os clubes todos juntos e consegue um valor mais baixo, isso pode acontecer. E o que é mais interessante, intercâmbio de jogador. Né? Um jogador que é formado aqui, passa para lá, volta, tudo isso são possibilidades que são abertas graças a essa multinacional. O Textor está um pouco mais avançado nesse sentido, porque ele já tem esses clubes comprados e continua comprando. Né? Se está de cabeça aqui agora, puxa, deixa eu ver se minha memória não falha, mas ele tem o Crystal Palace na Inglaterra, tem o Molenbeek na Bélgica, tem o Botafogo no Brasil. Tá faltando alguém. Ele tentou comprar o Benfica, não conseguiu. Depois teve muita especulação de que ele compraria o Porto. Por enquanto ainda não sei, né? Ainda não chegou a uma conclusão, mas o Texas já está com uma rede mais bem formada. O Vasco tem, a 777 tem o Vasco andando aqui no Brasil para ser comprado, tem o Genoa na Itália e tem uma participação pequena no Sevilha. Acabaram de comprar um clube, se eu não me engano, na Bélgica. O nome do clube eu não lembro, mas também é uma multinacional que está se formando. E o Ronaldo tem o Real Valladolid. E nessa entrevista que eu fiz com o Pedro Martins, o diretor do Cruzeiro, ele explica que, num primeiro momento, o Cruzeiro vai operar sozinho, digamos. A ideia é estruturar o Cruzeiro para que ele funcione. Como uma parte 2 ou parte 3 desse projeto, pode haver uma integração com o Real Valladolid para ter todos esses benefícios que eu acabei de citar. Então, é por isso que nesse quadro a gente está colocando como essa possibilidade alta no caso do Botafogo, porque é um projeto já declarado que está em andamento, e médio no Cruzeiro e no Vasco, porque a gente vê essa possibilidade, mas ela ainda não chegou a um estágio mais maduro assim, de acontecer. Se a gente tivesse outros clubes aqui, poderia ser baixo ou poderia ser zero. O dono poderia simplesmente dizer assim, não, eu estou comprando clubes diferentes, porque eu quero ganhar dinheiro em diferentes mercados, faz sentido para mim, mas eles não vão se comunicar, não é que eles vão estar integrados, aí a gente não teria uma multinacional. E essa é uma movimentação do Textor desde o início também, né? Que a gente teve esse ano o escudo do Botafogo na Premier League e a abertura de uma loja para venda internacional, então, assim, venda de produtos esportivos. Então, é uma movimentação que o Textor deixou bem clara desde o início. Vamos para o próximo, que é com quem fica o estádio. E essa é interessante também, né? Interessante e difícil. No caso do Cruzeiro não se aplica porque o Cruzeiro usa o Mineirão e é uma relação que vai continuar com a SAF, basta que a SAF faça o acordo ela mesma. No caso do Botafogo, o Newton Santos tem uma concessão pública, né? O estádio é público, então tem uma concessão para que o Botafogo use. O que foi feito é que essa concessão ela passou da associação para a SAF. Então a SAF passou a assumir esse aluguel e vai se responsabilizar por ele e vai usar lá. No caso do Vasco, São Januário continua sendo uma propriedade da associação. E essa associação vai precisar alugar o estádio para a SAF, para que a SAF possa usar o estádio para jogar futebol. É um aluguel que, se eu não me engano aqui, eu estou puxando tudo de cabeça, então talvez alguma coisa falhe. O nosso espectador pode me corrigir se quiser. É de 50 anos esse período, renováveis por mais 50.
Então, da mesma maneira, assim, o estádio ele continua como uma propriedade da associação, mas a SAF vai poder usar ele num longo prazo e, inclusive, esse aluguel, né, vai gerar mais um repasse de valor da SAF para a associação conseguir se manter naquela lógica que a gente explicou quando falou de royalties sobre a marca. E aí o próximo a gente já até falou um pouco aqui antes, que é com quem fica o CT, né? A gente chegou a falar disso com relação ao Cruzeiro. Exato. No caso do Cruzeiro está explicado, né? O Ronaldo ele se dispõe a pagar a dívida tributária desde que, num primeiro momento, enquanto ele está pagando essas dívidas, haja um arrendamento, então a SAF vai usar os CTs como um aluguel, e depois que ele terminar de pagar, tem a transferência de fato. O Botafogo tem esse projeto do Espaço Lonier que é bastante importante, né? Eu acho que o que vai acelerar muito o crescimento desses clubes no longo prazo, né? Pensando no longo prazo, mas o que vai acelerar esse crescimento é o investimento em estrutura. E os clubes do Rio de Janeiro estão bastante defasados nesse sentido. O Botafogo tem um projeto já de longo prazo, era um sonho dos irmãos Moreira Salles de construir esse espaço, eles colocaram dinheiro para começar, a comprar o terreno, etc., mas por dificuldades financeiras eles não conseguiram fazer isso ficar pronto ainda. Com o John Textor, a probabilidade é que isso avance muito mais rapidamente para que o Botafogo tenha essa estrutura. E o Vasco a mesma coisa, né? Está treinando ter Moacir Barbosa, mas é um lugar que, salvo engano, é alugado também. O Vasco precisa investir desesperadamente em estrutura, porque hoje, no futebol moderno, é inconcebível que um clube de primeira divisão não tenha CTs, né? E preferivelmente também CTs para base, que estejam ali integrados, mas que exista um espaço privilegiado também para base. Se você não tiver estrutura para treinar os seus jogadores, você fica realmente para trás. Não dá mais para viver de lugar alugado, não. E aí o último, que é a aprovação política, e isso é muito polêmico no caso do Vasco, né? Não só no Vasco, né? No Cruzeiro também. E no Botafogo também foi. É que o Botafogo já superou essa etapa, né? O Botafogo, por ter começado isso muito antes, por ter debatido isso exaustivamente muito antes, e acho também que porque estava numa situação financeira irrecuperável, eu não via nenhuma solução para o Botafogo senão por meio dessa venda para a SAF, ele já passou por tudo isso. Teve as suas votações, teve suas tentativas de sabotagem, teve um racha interno, teve gente que pensava diferente, teve mentira, tudo aquilo que política de clube de futebol proporciona. O Botafogo teve também, mas já superou, então é sim. O Vasco hoje está naquela etapa em que ele recebeu essa proposta da 777, ele está levando a política do clube, né, conselhos de beneméritos, grandes beneméritos, Conselho Deliberativo e a própria Assembleia Geral, que é a união de todos os sócios. A política do Vasco vai decidir ainda se eles topam vender 70% da empresa para 777. No caso do Cruzeiro, houve uma aprovação política lá atrás, em dezembro, quando o sócio do Cruzeiro disse: beleza, eu topo vender, pode ser inclusive 90% dessa empresa, topo vender para alguém. E essa foi a aprovação que foi obtida. Aí foi assinado aquele contrato com o Ronaldo, que a gente mostrou nessa semana, e as negociações continuam, né? Como a gente já contou aqui no início dessa entrada, está tendo um confronto político, porque o sócio está insatisfeito com os termos do acordo, o Ronaldo está colocando novas condições, então vai precisar de mais uma aprovação para conseguir, de fato, fechar essa venda do Cruzeiro e, por parte do Ronaldo, a aquisição da SAF. Então, é por isso que a gente coloca como parcial. Já houve uma aceitação, mas tem novos termos, tem novos problemas, isso vai precisar passar pela política mais uma vez. Ô, Capello, e é importante, eu acho, esclarecer aqui também que essa movimentação do Ronaldo é uma movimentação natural no prazo de pré-contrato, né? Ele assinou um pré-contrato e aí tem aquele prazo. No Botafogo também teve isso. No caso do Botafogo, eu acho que foram 120 dias. Eu não sei se no Cruzeiro também o prazo é o mesmo. É o mesmo prazo, né? E aí, esses 120 dias, a pessoa, né, que está comprando, a empresa ou a pessoa, no caso do John Textor, está comprando, ela pode rever o contrato e querer mudar algumas cláusulas. Isso é super natural, né? É natural, é possível. O que a gente vai perceber é que, assim, é complexo. É diferente daquele carro que você estava me vendendo, que eu e você, a gente discute, chega a termos e fecha contrato. E aí, eventualmente, o advogado entra para ver se o carro tem algum tipo de dívida, se está com o IPVA pago ou não, se tem algum desembaraço na justiça. Esse é um processo comum que todo mundo passa. Quando a gente trata de um clube de futebol,
além de tudo isso, né, além de dívida, além de contrato, de negociação, você tem uma parte política que está envolvida. Você tem alguém que está vendendo, que está se desfazendo de algo que é muito importante. Né? E aí você tem a imprensa que está cobrindo, aí você tem vazamentos, aí você tem narrativas, aí você tem notas oficiais, você tem histórias muito mal explicadas. O Cruzeiro está numa história muitíssimo mal explicada, né? Com vários aspectos ali que você claramente vê que não deveria ter sido feito dessa maneira, porque faltou transparência e faltou lógica em algumas decisões. Então é ainda mais complicado. A gente tem aqui agora que acompanhar passo a passo, tentar informar o torcedor, lidar com a raiva que ele tem de volta, né? Porque ele tem uma expectativa de ver o clube recuperado, de ter investimento, né? Faz parte do jogo também, você tem milhões de pessoas acompanhando essa venda, então é um negócio bastante complexo, difícil de cobrir, difícil de comunicar, mas a gente está passando por isso. Não, e tá aí, né? A gente tentou deixar mais claro para o torcedor, fizemos um pequeno comparativo das 3 SAFs para desenhar, né? O famoso vamos desenhar para as pessoas entenderem, porque realmente é uma coisa difícil de compreender. O Botafogo já está com a poeira mais baixa, né? Já está com um processo mais estável, mas o Cruzeiro e o Vasco ainda estão nesse processo de aprovação ou não aprovação. Então, teremos notícias nos próximos dias dos 2 clubes ainda, né, Capelo? Certamente, dos 2 clubes e de outros, porque o Bahia está num processo avançando também de SAF, o Curitiba está num processo avançando de SAF, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, América Mineiro são também clubes que falaram muito em clube empresa nos últimos anos. Você tem outros clubes que talvez se interessem pelo negócio. Eu sei que Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo muito dificilmente, Grêmio Internacional também muito dificilmente, mas o Santos, talvez, o Fluminense, talvez não. O que eu acho legal desse quadro que a gente montou aqui, né, são 10 itens. Quando o seu clube entrar nessa história, se é que vai entrar, olha para esses 10 itens e tenta responder, tenta buscar essas informações. Né? Não só Cruzeirense, Botafoguense, Vascaíno, mas todos os outros clubes que a gente citou aqui agora. Começa a responder isso. Peraí, mas qual a expectativa de investimento? Com quem vai ficar os ativos? Ele vai se responsabilizar pela dívida? Vai ter algum tipo de pagamento pelo uso da marca? Vai ter mínimo garantido para garantir para estimular pelo menos que o futebol seja mais competitivo? São perguntas que são saudáveis se o torcedor se acostumar a fazer a cada clube que for comprado ou vendido. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. O vídeo te ajudou, esclareceu dúvidas. E aí, só um parêntese, inclusive eu tenho contato do Capelo e bati um papo com ele. Tem só uma informação errada aí que ele passou na análise dele aí. Ele falou que o Vasco, salvo engano, ele até nem falou de maneira precisa que o CT do Vasco era alugado. Não, o CT do Vasco não é alugado. Nós, torcedores, doamos para o CT do Vasco. O BMG ajudou também a cada 10 mil contas, lembra? Que 200 mil reais ia para o CT. Eu, inclusive, sou um dos doadores. Aqui vinha a camisa dos doadores, enfim, e mais o certificado de doação. Então, fomos nós que doamos para o CT do Vasco, e o CT do Vasco é próprio. Então, a única informação que está incorreta ali na análise do Rodrigo Capelo. É isso. Vou me despedindo por aqui. Dá essa moral, deixa o like, se for novo se inscreve. Não esqueça também de se inscrever no canal aí e ativar o sininho das notificações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta mais, tamo junto. Valeu, fui!